Pessoal, 3 em 1 está no ar comigo, Samantha Peçanha, e com minhas colegas jornalistas, Fátima Uchoa e Kátia Gomes. Nós convidamos você para conhecer um pouco da história dessa mulher pioneira em um espaço de poder com mais de 200 anos de existência. Porém, até hoje, nenhuma outra mulher conseguiu alcançar o cargo que ela ocupa. Então, a nossa entrevistada de hoje é mineira, especialista em Direito Constitucional, em Ciências Jurídico-Políticas e doutora em Direito Constitucional. Ela integrou a Advocacia Geral da União na carreira de procuradora federal e exerceu diversos cargos de assessoria jurídica na administração pública federal. No telão, uma frase dita por ela. Sem dúvida, o empoderamento feminino aperfeiçoa a República. Uma democracia sem mulheres é uma democracia incompleta. Então, ficou curioso? Se você quer conhecer mais sobre essa grande mulher, é só ficar com a gente. Nós vamos conversar com a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha. Seja bem-vinda, ministra. Muito obrigada. Bem-vinda, ministra. É uma honra, ministra. A alegria toda minha de estar aqui. Muito obrigada e muito obrigada ao STJ por esse convite. Com certeza. E já vamos começar com algo que nós achamos, inclusive, é muito marcante na trajetória da senhora, porque a senhora presidiu e é a única ministra a integrar o STM, essa corte que tem mais de 200 anos de história. Como é para a senhora esse desafio de estar em um ambiente tão desigual quando falamos em gênero? É de fato, né, como você bem colocou, Samantha, um desafio. Porque eu acho que minha missão ali, né, mais do que levar a justiça e concretizá-la, é exatamente fazer com que ela seja verificada sobre todos os ângulos, sobre todas as óticas, sobre o olhar da alteridade. Como eu sou a única do meu gênero, eu procuro representar todas as vozes minoritárias dentro da sociedade. Não é? Os homossexuais, as mulheres trans, as mulheres, enfim, a juventude, que de uma certa maneira também compõe a maior parte dos nossos réus e é hipossuficiente, são réus hipossuficientes, os réus que julgamos lá, tanto que são todos defendidos pela Defensoria Pública da União, na sua maioria. Então, eu busco levar o olhar da diversidade para o meu tribunal. E busco também, e sobretudo, abrir caminhos para as novas gerações de meninas e mulheres. Porque, certamente, elas terão outros embates, mas que não sejam os meus embates, os embates do século passado e desse século. Pois é. Ministra, e como que veio a indicação? Foi algo que a surpreendeu? Não foi fácil. Não foi fácil, porque eu não fui a primeira indicada. Na verdade, eu fui indicada no Dia Internacional da Mulher, no ano de 2007, pelo presidente Lula, no seu primeiro mandato. Mas não é, o nome da pessoa que ocuparia a vaga, inicialmente, foi o de um homem. Só que ele não preenchia os requisitos constitucionais, que era efetivamente ter 10 anos de advocacia. E, nesse sentido, acabou que a sua nomeação não se concretizou. E depois de 1 ano e meio, com a vaga aberta, né, é que falaram, meu querido amigo Gilberto Carvalho, falou para o presidente Lula, o STM é a corte mais antiga do Brasil e nunca contou com uma mulher. Essa é a chance que nós temos de começar a inserir a diferença dentro daquele tribunal que ainda é um reduto de masculinidade. Ministra Maria Elizabeth Rocha, por que a senhora considera, então, que essa participação ainda é tão tímida no STM em especial e também nos tribunais superiores? O que está faltando para impulsionar, para alavancar maior participação feminina nos espaços públicos de poder de um modo geral? Bom, no STM, na Justiça Militar da União, em particular, né, é em razão da pouca integração feminina das mulheres nas Forças Armadas de uma forma geral. O meu tribunal é formado por 10 militares e 5 civis.
Desses 10 militares, 4 são generais 4 estrelas do Exército, 3 almirantes 4 estrelas da Marinha e 3 brigadeiros 4 estrelas da Força Aérea. Portanto, as mulheres, elas teriam de alcançar este último posto e patente do oficialato para poder ocuparem um cargo de ministro no Superior Tribunal Militar. E isso, a integração da mulher dentro das Forças Armadas é relativamente recente, não é? Em termos de, vamos dizer assim, de ampliação dos seus espaços dentro dos últimos, das últimas graduações, pode-se dizer, do oficialato. No caso dos civis, faltou sensibilidade política para o chefe de Estado e de governo, no caso, o presidente da República, que poderia ter indicado uma outra mulher além de mim ou antes de mim e nunca o fez. Essa é a questão, né? Numa sociedade de homens brancos e heterossexuais, como eu costumo dizer, eles costumam privilegiar e escolher os seus iguais na hora de nomeá-los. E isso não perpassa apenas o Superior Tribunal Militar, a Justiça Militar da União, mas também todos os tribunais pátrios. O Poder Judiciário, e um censo do CNJ já atestou isso, é composto majoritariamente por homens brancos de classe média, né? As mulheres, elas entram na primeira instância graças ao acesso meritório, ao concurso público de provas e títulos, porque aí não há o que fazer. Mas na hora das promoções, aí fica tudo muito mais complicado, fica tudo muito mais difícil. E por isso é que eu aplaudo tanto essa última resolução da paridade do Conselho Nacional de Justiça, que incluiu, não é, uma determinação, porque para nós as resoluções do CNJ têm força de lei, pode-se dizer, não é? Uma decisão de que nas promoções por merecimento, a lista tem que ser alternada entre homens e mulheres, de modo que se alcance, no mínimo, 40% de mulheres e 60% homens. No mínimo, e 60% de homens. Porque o que nós queremos é igualdade. O que nós queremos é ter os mesmos direitos, né, que todos os cidadãos do sexo masculino têm, sem excluir ninguém, mas sermos incluídas na cidadania, porque, afinal de contas, não adianta nada ter uma Constituição que garanta materialmente uma série de direitos, todos que estão lá contidos no artigo 5º, mas que na prática ela não se efetiva. Então é preciso que haja políticas afirmativas, ações afirmativas, como a resolução da paridade foi, para que essas desvantagens históricas e estruturais, não só apenas das mulheres, mas de todos os grupos minoritários na sociedade, nós sabemos que existem muitos, né, possam ser niveladas e a sociedade, ela, no mínimo, ela seja um pouco mais isonômica daquela que nós conhecemos atualmente. Essa disparidade está diminuindo, embora a passos lentos, mas a senhora é prova disso e estamos muito felizes, né, que as coisas estão mudando e sendo mais igualitárias em termos de gênero, né, meninas? Até porque mais mulheres, né, em espaços de poder, integrando a justiça e outros cargos, fazem com que tenhamos uma democracia mais forte, né? E, inclusive, essa é uma frase da senhora que nós lemos no início do programa. Eu vou até pegar minha cola aqui. Sem dúvida, o empoderamento feminino aperfeiçoa a República. Uma democracia sem mulheres é uma democracia incompleta. Exatamente. Mas como empoderar essas mulheres, ministra? Bem, eu acho que, antes de mais nada, não é preciso que mulheres que ocuparam cargos de poder tenham em conta, né, da importância da sororidade e auxiliem outras mulheres a chegarem lá, né? Que é fundamental que todas nós, né, estendamos as mãos para aquelas que sonham e que querem, com muita justiça e com muita fidedignidade, alcançarem, né, as mesmas condições que nós eventualmente alcançamos. E é preciso também que os homens se sensibilizem com relação a essas desigualdades. Sejam plataformas, né? Claro, porque nós precisamos dos homens para nos ajudar. Uma sociedade não é uma sociedade de exclusão, é uma sociedade de inclusão. Homens e mulheres e todos os gêneros humanos têm que se complementar. A visão da mulher na justiça não é melhor nem pior do que a do homem, ela é diferente. E na medida em que ela é diferente, na medida em que ela tem um olhar diverso,
ela tem muito mais, e tem muito mais chances de realizar a justiça no caso concreto. Aliás, quando o nosso Constituinte, desde sempre, colocou, não é, como critério o 5º constitucional, ele perspectivou exatamente isso, que a magistratura não seja formada só por juízes de carreira, mas também por advogados e por membros do Ministério Público. Para quê? Para que a justiça possa ser complementária, para que a justiça possa ser vista sobre todos os ângulos e para que aquele cidadão que bate as portas do judiciário quando o Estado falhou em tudo com ele, porque o judiciário é a última porta de socorro que o cidadão busca diante do Estado, ele possa proclamar e dizer o seu direito com efetividade, com segurança e com justiça, sobretudo. Exatamente. E, ministra, no seu dia a dia, pessoal, profissional, a senhora já teve que lidar com preconceito e até mesmo um certo desrespeito por ser mulher? Claro, todas nós. Não é dizer que não é mascarar a realidade. Claro que sim, já tentaram me impedir de ser presidente, não é? Eu já tive falas interrompidas, como todas as mulheres têm falas interrompidas quando estão colocando as suas posições, e normalmente são posições que divergem dos colegas homens, mas eu ainda acho que dentro do Tribunal Militar eu sou muito mais respeitada do que as minhas colegas nos tribunais civis, porque os militares têm a hierarquia e a disciplina como formação, né, que é inculcada no seu comportamento. E, às vezes, eles podem até não concordar comigo, mas eles tendem a me respeitar. As divergências, por incrível que pareça, que sempre surgiram, né, os antagonismos que sempre surgiram comigo no Tribunal Militar foram com relação aos civis, nunca com relação aos militares. Ministra, a senhora já se declarou publicamente, inclusive no começo dessa nossa conversa, que representa, né, que é defensora de grupos minoritários. E a gente já assistiu em várias entrevistas da senhora, é uma marca da senhora essa representatividade de grupos minoritários, né, como mulheres, enfim, inclusive homossexuais, para garantir os direitos deles também. Esse é um tema ainda muito sensível na área militar, não é, ministra? É verdade, mas nesse ponto os militares estão avançando. E eu vejo isso com muito otimismo. Por exemplo, nós fomos a corte, a primeira corte de justiça do Brasil, que garantiu, não é, que a companheira pudesse incluir, a servidora, no caso do STM, pudesse incluir a companheira no seu plano de saúde. É claro que nós não estávamos tratando de militares. Mas isso foi muito antes do Supremo reconhecer a união homoafetiva. Eu fui a relatora do processo administrativo, foi em sede administrativa e o tribunal todo me acompanhou. Não é? Com relação à questão dos homossexuais nas Forças Armadas, e hoje eu acho que a grande dificuldade nem é mais dos homossexuais, mas das mulheres trans, dos homens trans, essa política do Don't Ask, Don't Tell, que era a política americana, não pergunte, não responda, não é? Que os militares poderiam ser quem eles são, contanto que eles não se revelassem, contanto que eles não assumissem a sua identidade. Olha que coisa cruel, não é? Que eles não fossem quem de fato eles são, não é? Seria tudo muito aceito, sem grandes problemas. Só que o mundo está mudando e os militares são obrigados a acompanhar essa evolução. Não há o que fazer, não há como retroceder. Né? Não há como suprimir direitos, né, que estão fundamentalizados na nossa Carta Política, que são clausulados como pétreos e que hoje a sociedade, a mídia e os próprios tribunais nacionais e supranacionais reivindicam como uma garantia inerente à condição humana. Então, eu vejo que vai chegar num ponto que não vai ter o que fazer. Eu realmente brigo, eu reivindico, eu luto pelos direitos das minorias. Existem muitos indígenas também que servem às Forças Armadas, não é? Então, existem questões que são muito complexas dentro da justiça militar e que nós temos que colocar o dedo na ferida e lançar luz para que elas possam ser discutidas e para que a justiça seja feita, para que a justiça seja efetivada. Esse é o nosso papel, esse é o nosso compromisso com o Estado Democrático de Direito. E nós não podemos faltar, né? Nós não podemos falhar, porque nós estaremos, ao fim e ao cabo, falhando ao nosso destino. E isso não pode ser.
não é? Olha, ministra, ao ouvirmos a senhora falar, fica muito claro para nós que a senhora tem muita paixão pelo que faz. Tem. Dá para ver, é nítido. Mas eu herdei isso da advocacia, acredite Eu herdei da advocacia porque eu aprendi a defender as minhas ideias, eu aprendi a defender os meus pontos de vista, não é? Advogando. Eu era advogada do Estado, eu nunca tive vocação para ser uma advogada privada. Não é? Então, eu sempre advoguei para o Estado e advoguei exatamente na área de direitos humanos, na área de direito internacional, não é? Que também versava sobre direitos humanos, direitos de terceira dimensão, meio ambiente. Então, isso o Estado trouxe de bom. Ele me trouxe essa visão de que nós, agentes públicos, temos que promover e fazermos a nossa parte para que a igualdade, para que a justiça, para que o bom direito, ele seja concretizado na prática e não fique apenas num discurso vazio de palavras e de ideias que, afinal, só frustram, como dizem os nossos autores constitucionalistas, só levam à frustração constitucional dos cidadãos. Porque o cidadão lê aquilo que está escrito no livrinho, como diz o doutor Ulisses, mas ele se dá conta de que na vida prática, na realidade dele, é tudo muito diferente. Mas se não fosse advogada, enfim, e hoje, né, ministra, teria seguido alguma outra profissão? Teria. Eu seria jornalista. Olha só, mas perdemos uma colega. Digo isso, eu seria jornalista especializada em cultura, ou moda, ou cinema, ou eu não sei, ou literatura. Na verdade, quando eu era jovem, quando eu ainda era uma estudante de direito, eu escrevia várias críticas de cinema para o jornal da minha cidade, que era o Estado de Minas. Eu sou mineira, nascida em Belo Horizonte. E eu escrevi vários artigos, várias críticas de cinema para o Estado de Minas. Então, eu tenho paixão pelo jornalismo, eu acho que é uma das profissões mais instigantes, e eu, se pudesse viver uma outra vida, não repetiria a que eu vivi nesta, né? Eu escolheria ser uma jornalista, com certeza. Inclusive, a senhora tem uma paixão enorme por livros. Muito. Já assistimos algumas matérias que a senhora demonstra na sua biblioteca. Exato, e eu agora eu tenho uma biblioteca muito vasta, porque eu sou filha e neta de advogados, né? Meu avô era advogado, meu pai, eu tenho um tio-avô que me deixou também a biblioteca jurídica dele. Então, eu doei todos esses meus livros para o Superior Tribunal Militar. Mas em relação à sua brilhante carreira aí como advogada, enfim, antes de ser ministra, quem a influenciou? E houve, né, realmente alguma com influência? certeza foi o meu pai, não? O meu pai era aquele advogado das boas causas. O meu pai era um civilista, não é? Especialista em posse e propriedade, que nunca enriqueceu porque sempre advogou para os hipossuficientes, para os despossuídos. E eu acho que nada melhor dentro de casa do que o exemplo. E minha mãe também, minha mãezinha, que hoje tem 100 anos de idade, é uma centenária, ela foi funcionária, né, servidora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, eu cresci subindo e descendo a escadaria do TJ de Minas, né? De alguma maneira, eu acho que aquilo entrou dentro da minha alma e do meu coração e nas minhas veias, e eu acabei seguindo a profissão do direito. E como foi esse percurso até assumir o cargo de ministra do STM? Eu não posso me queixar, eu acho que eu tive, assim, eu fiz a minha parte, mas também eu tive sorte. Eu me formei, né? E aí eu fui fazer um curso de especialização em Direito Constitucional na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu me formei na PUC Minas e fiz a especialização na Universidade Federal. Depois eu fui recebida por um dos maiores constitucionalistas de Portugal, o professor Jorge Virani, que foi um dos constituintes da Carta Portuguesa em vigor. Ele me recebeu e foi meu orientador de mestrado. Eu fiz um mestrado em Ciências Jurídico-Políticas na Universidade Católica Portuguesa. E foi uma experiência maravilhosa, uma experiência riquíssima. Eu retornei, já ingressei direto no doutorado na UFMG. E nesse meio tempo eu já tinha passado no meu concurso de procuradora federal, da Advocacia Geral da União. Eu passei em primeiro lugar. Eu sempre tive que me destacar, porque como eu sou mulher, nós sabemos que nós temos sempre que ser melhores. Então, eu fui mestra com distinção, eu fui doutora com louvor, eu fui aprovada em primeiro lugar no meu concurso. E, finalmente, eu fui, quando o presidente Lula foi
foi eleito, eu fui requisitada da AGU para a Casa Civil para trabalhar na subchefia para assuntos jurídicos. E ali eu trabalhei na área de direito internacional, trabalhei com o Mercosul, então fui eu que fiz o parecer da adesão da Venezuela ao Mercosul, a controvérsia dos pneus usados e recalchutados junto à Organização Mundial do Comércio, e também fui eu que trabalhei nessas áreas de direitos humanos. Então, primeiro o SOS Mulher, que o governo federal implantou, eu participei, eu fui a coordenadora da regulamentação do artigo 68 das terras de quilombos, né? Eu trabalhei nessa área que é a área que realmente toca o meu coração. E isso me despertou para uma série de questões, e quando abriu essa vaga no Superior Tribunal Militar, eu sou esposa de um general, eu conheço bem a estrutura da Justiça Militar, porque muitas pessoas desconhecem, eu já conhecia, e eu tive a sorte, o privilégio, a satisfação e a alegria, né, de ter sido indicada. Depois de muita luta, não vou dizer que não foi, mas depois de muita luta, né, no ano de 2007. Nessa trajetória, teve algum fato marcante que a senhora possa dividir conosco? Pode ser bom, ruim ou algo que a impulsionou. Que impulsionou a minha carreira, eu acho que foi ter um pai advogado. Agora, muitos fatos marcaram a minha trajetória. Agora, recentemente, não tão recentemente, mas que marcou realmente a minha existência como ser humano, foi essa união que nós, juízas brasileiras, magistradas brasileiras, fizemos para trazer as juízas afegãs, que estavam sendo degoladas, elas e seus filhos, pelo Talibã, porque haviam condenado homens em processos de feminicídio ou então em ações de direito de família. Então, não basta ser apenas uma feminista num discurso. Nós temos que efetivar ações concretas, não é? E aí, nós todas conseguimos, né, um esforço conjunto, junto também com a Unicamp, que tem um trabalho magnífico. A professora Ana Carolina, ela é a representante, a titular da Cátedra de Refúgio Acadêmico na Unicamp. Então, todos nós unidos, né, conseguimos que essas juízas viessem para cá, a MB, a doutora Renata Gil, mas não só as juízas. Nós conseguimos trazer todo o sistema de justiça, obviamente aqueles que quiseram vir para cá, juízes, promotores, advogados, defensores, né? E agentes da ONU, mulheres que trabalhavam na ONU, que a ONU pediu ao Brasil que elas fossem recebidas. E com isso, nós conseguimos ajudar a salvar muitas vidas. E como diria Schindler, né, que está escrito na sua lápide, quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Eu só quero contar um episódio que também é muito significativo. Claro. Eu sou uma professora de vocação. Eu digo que sou magistrada, que eu adoro a advocacia quando exerci, mas o que eu realmente amo fazer é dar aulas. E eu me lembro, e eu dei aula, hoje eu me aposentei, mas eu me lembro que quando eu tinha uns 30 e poucos anos, eu tinha uma aluna mais jovem, de uns 19 anos, porque eu sempre dei aulas no início do curso, né, para o segundo, terceiro período, era Direito Constitucional 1. E ela chegou para mim e falou assim, professora, eu queria tanto salvar o mundo e eu acho que a hora é agora, que eu tenho 19 anos, não tenho contas para pagar, não tenho filho para cuidar, como é que eu faço? Bom, aí eu disse a ela o que eu achava, mas o fato é que anos e anos depois nós nos encontramos, né, no shopping, no Conjunto Nacional, e ela estava grávida. E aí, aí eu brinquei com ela, assim, e aí, você já salvou o mundo? Aí ela virou para mim e falou assim, não, mas eu continuo tentando. Aí eu falei assim, olha, então deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então, se você conseguir ajudar uma pessoa que está do seu lado e precisa, você vai estar salvando o mundo de alguma forma. Porque salvar o mundo inteiro é muito difícil. Então, salva uma pessoa, ou quantas você achar que pode salvar. E eu acho que é isso, né? Eu acho que esse é o norte da nossa existência. Para que a nossa existência tenha um sentido, que a nossa vida aqui tenha um sentido. E é esse sentido que eu procuro imprimir a minha. Uhum. E a gente sabe que por trás dessa frase tão clichê, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, mas por trás de uma grande mulher tem uma história, tem uma bagagem e tem uma rede de apoio. Quem a senhora poderia atribuir essa força né, que te ajudou a tanta dedicação? Eu, por acaso, casei com um Romeu, que
O nome dele é Romeu mesmo. Ah, é Romeu mesmo. Isso. Ah, é Romeu, Literalmente Romeu. E ele é o meu príncipe shakespeariano. Uau. Né? Ele realmente é o príncipe que encantou a minha vida. Né? É um homem maravilhoso, que me dá todo o apoio, toda a sustentação emocional que eu preciso. E eu tenho uma mãe maravilhosa, uma mãe que é o meu exemplo de vida, uma mãe que aos 100 anos é a mãe que realmente me dá o suporte emocional e não eu a ela. Né? Hoje sou eu que cuido da minha mãe porque os papéis se inverteram. Mas o suporte emocional, o exemplo de vida, o amor incondicional, foi com ela que eu aprendi. E eu tive muita sorte de encontrar um marido que compartilha desse mesmo sentimento. Então, eu tenho, né, o meu hardcore, né, e meu irmão, que também me ajuda muito com relação à minha mãe. Então, é uma família pequena, mas é uma família unida, pode-se dizer assim. E é bom, né, quando nós falamos de família, assim, porque a família é a base de tudo e ela interfere muito também nas nossas escolhas e Com naquilo certeza. que a gente vai levar para a nossa vida e lá na frente a gente também vai escolher. E com base nisso, o que a ministra Maria Elizabeth de hoje falaria para pequena Maria Elizabeth, lá de trás, aquela garotinha que subia e descia as escadas do TJ de Minas? Eu diria a ela, quando você alcançar a maturidade, congele seus óvulos. Congele seus óvulos para você poder ser mãe no futuro. Era isso que eu diria a ela. Esse era um grande desejo da senhora? Com certeza. Mas como todas nós mulheres, somos obrigadas a fazermos escolhas trágicas, sim. Né? Eu optei pela minha profissão. E passou, porque nós também temos uma questão biológica que de uma certa forma nos prejudica com relação à gravidez e à maternidade. E aí eu perdi a hora de engravidar, descobri que tinha uma questão física que eu não sabia, desconhecia, e não pude ter filhos. Não é? Então eu diria isso, congele os seus óvulos. Hoje os meus filhos são os meus alunos, o que de uma certa maneira foi uma substituição gratificante na minha vida. Ministra, o programa já está chegando ao fim, mas antes nós temos uma surpresa. Eu queria pedir para a senhora acompanhar no telão e também todo mundo que estiver assistindo em casa essa surpresa. Beth, estão aqui reunidas as duas pessoas que mais te amam nessa vida, eu e mãe, mas que também são as que dão mais preocupação, seus dois velhinhos. Aproveitando essa oportunidade, gostaria de agradecer a Deus por ter nos dado a graça de conviver essa longa caminhada ao seu lado. Nós te amamos muito, Zabete. Um beijo. Manda um beijo, mãe. Esse é o seu Romeu. Sim. É o general aposentado Romeu Costa Ribeiro Basto e a sua mãe, dona Magdala. A senhora gostou? Muito, que lindo, que lindo. Muito obrigada. Eu agradeço muito e foi uma alegria imensa estar aqui compartilhando com tanta intimidade a minha vida, né, com essas jovens e lindas mulheres que estão aí caminhando, né, fazendo uma trajetória em prol das próximas que virão. É isso. Ministra Maria Elizabeth Rocha, o agradecimento é todo nosso e de toda a nossa equipe. Alegria Com certeza, muita alegria, tanta história linda, inspiradora para a gente e para quem nos acompanha. Muitíssimo obrigada. Sou eu quem agradeço. Muito obrigada. Imagina. E muito obrigada por ficar aqui com a gente no 3 em 1. Até a próxima. A gente se encontra. Tchau.